Bom, eu imagino que você seja pai, mãe de uma criança pequena, ou talvez seja um profissional de educação, ou goste desse tema educação infantil, porque os vídeos que eu tenho colocado aqui são justamente sobre isso, educação infantil. E aí eu acredito, eu estou defendendo a ideia aí, o conceito, a metodologia, né? Vou falar um pouquinho sobre isso em outros vídeos, de que as crianças podem ser alfabetizadas aos 4, 5 anos de idade. E também saber as operações básicas de matemática. Isso dá para ser feito com estímulos, né? Tudo que eu estudei sobre o assunto diz que isso é possível. E algumas escolinhas particulares já fazem isso. Então, por que não fazer isso para a escola pública como um todo? Meu sonho aí, meu desejo é que o professor de educação do fundamental já prega o primeiro ano do ensino fundamental com a sala inteirinha sabendo ler e escrever as 4 operações. Você já imaginou como esse professor vai poder, sabe, encaminhar essa sala, essa classe o ano inteiro? Você compartilha comigo que se você conhece alguma criança ou alguma escolinha que as crianças aprendem a ler e escrever aos 4 ou 5 anos de idade. Gostaria de saber se na sua cidade, onde você conhece, já tem alguma ação para isso, porque é isso que vai acabar acontecendo, né? Com a tecnologia agora, tem aplicativos já ensinando a criança a ler, né? O governo mesmo lançou um, não foi muito divulgado, porque eu acredito que esse governo falha muito na comunicação, né? Mas tem um projeto aí, foi lançado um aplicativo aí, que ensina as crianças, e muitas crianças estão aprendendo a ler já através do aplicativo, né? E tem muitas escolinhas que estão tomando essa iniciativa, essas ações, para promover a alfabetização mais cedo. Por quê? Porque todos os livros e todos os estudos da neurociência dizem que o cérebro está pronto para fazer isso, para aprender. E o maior beneficiado é a própria criança, além dos pais, dos professores e a sociedade como um todo. Nós estamos em modelos atrasados, bem antigos, e o modelo de ensino, né, das crianças ainda está baseado no modelo de ensino para adulto. Você deve ter visto o vídeo anterior e eu constatei isso quando eu fui ver, quando eu estava com as minhas crianças aqui. Né? Toda sala que eu chegava, o alfabeto estava pendurado no teto. A lousa na altura do professor, do professor adulto, não das crianças. E eu falei, ué, mas se as crianças gostam de rabiscar, de ler, por que a lousa não é na altura das crianças, por exemplo? Isso são alguns exemplos só, né? Porque não tem livros assim, uma pilha de livros assim, já à disposição para as crianças poderem ler, né? Cadê as palavrinhas? As crianças não estão brincando com as palavras, não estão brincando de fazer conta, elas estão brincando muito de desenhar, porque é um modelo que o adulto previu para a criança, mas esse modelo está atrasado, né? E é um modelo ainda de teoria, de falar, né? E muitas vezes eu não via, justamente o que eu queria ver, é um professor abrir um livro assim na frente das crianças e ler a história para encantar as crianças. Isso eu também não vi. Ou seja, as crianças não estão aprendendo a ler e a escrever aos 4 ou 5 anos de idade, porque a metodologia, a maneira como elas estão sendo ensinadas, né, nessa fase, não prevê isso e os professores não foram devidamente orientados, treinados para isso. Com alegria, né? Não com nada metodologia para adulto, maçante, teoria, não, mas com alegria, com brincadeira, com estímulo, com competição saudável, uma série de coisas. Olha, coincidentemente, não é coincidência, parece que o universo conspira a favor, eu vi um documentário agora na escola pública aqui de São Paulo, né? Escola pública, hein? É uma iniciativa de uma professora que estimulou, fez a competição da leitura. Não foi para 4, 5 anos, foi para o segundo ano do ensino fundamental, ou seja, crianças ainda, né? Aquelas piquititas ainda, mas segundo ano, claro. E as crianças já sabiam ler, não tendo dúvida. Mas a professora encantou e lançou o desafio, a campanha. Quem lê mais vai ganhar um prêmio. E aí ela deu medalha de participação para todos, mas 5 se destacaram. Eu vou falar das 3 principais, das 3 crianças. A primeira criança, adivinha quantos livros a criança leu em um ano? Diz para mim. No projeto da professora. Ela leu mais de 80 livros. Nem eu mesmo nunca li em um ano mais de 80 livros. Aquela criança leu. A segunda leu 60, por volta de 60 livros. E a terceira leu mais de 40 livros. Dá uma olhada nisso. Crianças do ensino lendo. Lendo o quê? Monteiro Lobato. Não são só livrinhos de desenho de 10 páginas, não.
livros de Monteiro Lobato, Narizinho. Aí me chamou a atenção a criança dizendo assim, ai, deve ser muito triste para quem não sabe ler, porque elas não viajam, né? Porque no livro a gente viaja e pode conhecer mundos e entrar e criar. Você ela compreendeu perfeitamente, né, a importância da leitura. 80 livros. E por quê? Porque a professora deu exemplo. Por quê? Porque a professora todo dia estava lendo ali com encantamento. Por quê? Porque a professora estava dizendo que a leitura é uma coisa maravilhosa. Ou seja, realmente o exemplo, o estímulo. Quando você dá o estímulo, por isso que eu coloquei o nome desse canal aqui de estímulo afeto. E aquela professora tinha um coração, um afeto, sabe, um cuidado, um amor tão grande. Tinha ali muito amor, tinha ali e tem ali muito estímulo e tinha uma disciplina, né, de ter livros para as crianças poderem ler, para levar para casa e ler. E olha que interessante, passou, as mães até confessaram, falou assim, eu não tenho tempo de ler para ela. E me chamou muita atenção porque essa é a realidade de muitos grandes centros. O pai e a mãe que tem tempo e que pode ler para uma criança pequenininha é a preciosidade que ele pode fazer isso, que ele está dando o exemplo, ele está estimulando. Mas muitos pais de centro, grandes centros, assim, às vezes que trabalham o dia inteiro e também não foram educados e também nem sabem ler. A mãe da menininha que foi campeã, que leu 80 livros, ela falou, não tenho tempo de ler para ela. Na realidade, eu nem sei ler tanto quanto ela. Ela gosta, estimula e acredita na professora. Então, veja, olha só. Ela não tinha o exemplo em casa, mas a professora, aquela professora de educação infantil, colocou, né, do segundo ano fundamental, colocou isso como uma disciplina, colocou esse encantamento, aquela criança viu isso e leu essa quantidade de livros. Isso que acontece no segundo ano pode acontecer com 4, 5 anos, em relação à alfabetização, a conhecer palavrinhas, a brincar com as palavras, a se encantar com livros, a começar a ler, a descobrir o som das palavras. Ou seja, você já imaginou 5 anos de idade, uma sala inteirinha sabendo ler e sabendo escrever? Já o seu próprio nome, as primeiras palavrinhas, você já imaginou? Possível? Deixa o seu comentário aí, se na sua região você conhece alguém, alguma escolinha, alguma iniciativa nesse sentido, para a gente começar a compartilhar. Bom, acompanhe o canal que vai ter mais exemplos sobre isso. Depois eu vou gravar alguns vídeos falando sobre um pouco de metodologia, como a gente pode fazer isso, né? E os pais podem fazer isso em casa, mas aqui eu estou divulgando principalmente, estimulando os professores, porque eu sonho também com um novo tipo de orientação, de treinamento, de formação dos professores, que eu chamaria de encantamento, com esse pilar, afeto, estímulo e disciplina para os professores que lidam com as crianças. Nós vamos fazer uma revolução na educação brasileira. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.